Esses dispositivos salvam a vida do piloto caso ocorra uma emergência. Os assentos ejetáveis têm uma longa história de desenvolvimento, existindo uma variedade de designs, mas na maioria dos modelos atuais, o piloto ativa um mecanismo que o lança rapidamente para fora da aeronave usando uma carga explosiva ou foguete, e uma vez fora dela, o assento abre um paraquedas. Como funcionam esses dispositivos? Como esses sistemas evoluíram até hoje? Isso será mostrado em um novo vídeo do mundo da aviação. Os assentos ejetáveis são ativados por meio de argolas localizadas próximas ao piloto. Elas podem estar acima da cabeça ou embaixo, entre as pernas. Ao ser acionado, o sistema prende as pernas para proteger o piloto de danos. Depois, foguetes na parte inferior lançam o assento para cima. Eles devem ser potentes o bastante para erguer o piloto e garantir sua chegada ao solo sem expô-lo a acelerações excessivas que possam causar danos. A altura alcançada será suficiente para que, mesmo quando ele é ejetado do solo, haja tempo para o paraquedas se abrir. É um sistema tão complexo que pode ter milhares de peças. Geralmente, eles estão instalados sobre trilhos com rolamentos nas extremidades que o guiam e proporcionam um determinado ângulo de saída. A sequência de funcionamento começa quando o piloto puxa o anel de ejeção. Vamos chamar isso de instante zero. A partir desse momento, e dentro dos 0,3 segundos seguintes, um carretel de inércia puxa algumas correias que prendem o piloto ao assento. Ao mesmo tempo, um pequeno atuador, localizado na parte traseira da cabine, remove o fechamento dela ou a abre diretamente, expulsando toda a cabine. A cabine também pode ser ejetada por meio de pequenos foguetes. Após meio segundo, o assento traseiro, no caso de aeronaves biposto, é ejetado. Durante 0,2 segundos, espera-se para evitar um impacto com o assento dianteiro. A posição dos anéis varia conforme o modelo. Em sistemas antigos, ela ficava na altura da cabeça do piloto. Assim, ao puxar com as duas mãos, ele protege o rosto e reduz o impacto do ar. Já que ele pode estar voando rápido agora, nessa configuração, os braços ficam tensos e junto ao corpo, dificultando que saiam da posição na ejeção. Em outros modelos, os anéis ficam entre os joelhos do piloto, garantindo assim que as mãos e os braços permaneçam protegidos e junto ao corpo. O problema das duas descritas até agora é que, durante manobras complicadas do avião, pode ser muito difícil levantar os braços até a altura da cabeça ou alcançar os anéis centrais. No entanto, foi comprovado experimentalmente que os braços, quando submetidos a grandes forças de aceleração, tendem a responder melhor ao movimento adutor, ou seja, levar os braços para o lado do corpo. Por isso, a última geração de assentos incorpora a alavanca de ejeção nas laterais do assento. O primeiro passo para se ejetar é liberar a cabine. Atualmente, podem ser encontradas 3 configurações: um cordão pirotécnico, que produz pressão suficiente para quebrar a cabine sem ferir o piloto. Foguetes separam a cabine do avião de forma mais rápida para esse objetivo. E em aviões mais lentos, geralmente, a cabine se rompe só com a ejeção do assento, mas à medida que a velocidade do avião aumenta, é necessário instalar uma cabine mais resistente. Por exemplo, que resista ao impacto de uma ave, dificultando que a lâmina do assento a quebre. A aceleração do assento varia conforme as condições de voo e o tipo de avião.
Ejeções ao nível do solo com a aeronave parada são casos dos mais críticos. Nessa situação, é preciso lançar o assento alto o bastante para abrir o paraquedas, podendo chegar a 25 G. Em voo, a altura não é um problema. O que importa é evitar a colisão com a cauda do avião em sua velocidade máxima. Portanto, depende da distância vertical e horizontal entre o piloto e o estabilizador da cauda. Assim como a velocidade de voo e a geometria do próprio avião, ou seja, como ele está posicionado. Obrigado. No bombardeiro estratégico B-1 Lancer, a aceleração deve ser de pelo menos 15 G, enquanto em um caça F-4 Phantom chega a até 18 G. O peso do piloto também conta, especialmente se o assento for calibrado para um piloto médio. Aqueles com menor peso sofrerão uma aceleração maior, enquanto os mais pesados podem não conseguir desviar da cauda do avião. A altura mínima de ejeção varia conforme a velocidade de queda e os ângulos de descida, inclinação lateral e do nariz da aeronave. Hoje, o assento pode ser ejetado mesmo com o avião de cabeça para baixo. Depois, um sistema giroscópico no assento o estabiliza e o coloca na horizontal. Quando o assento está abaixo de 10.000 pés, um sensor barométrico abre o paraquedas principal. Em caso de falha do barômetro, o piloto geralmente tem à disposição uma alavanca lateral que serve para a abertura de emergência. Alguns sistemas têm uma carga explosiva que acelera a abertura do paraquedas, economizando tempo, algo essencial em baixa altitude. O assento se separa do piloto ao soltar as amarras dos ombros, joelhos ou ao abrir o paraquedas principal. A separação homem-assento é feita para evitar a instalação de um paraquedas maior. O assento também pode causar problemas no impacto com o solo ou afundar o piloto caso caia no mar. Desse tipo de sistemas, podemos citar como exemplo estes três que são os mais usados atualmente. Os da Martin Baker, que possui uma ampla variedade de assentos. O McDonnell Douglas ACESII, que é utilizado na maioria dos caças americanos. Sua altitude mínima de ejeção em voo invertido é de 140 pés ou 43 metros acima do solo. E o Aspesta K-30 I-6DM de fabricação russa, que tem uma altitude mínima de ejeção em voo invertido de 100 pés ou cerca de 30 metros de altura. Estuda-se ou já se adotou assentos ejetores em helicópteros, sendo o Kamov K-50 o pioneiro, pois usa carga explosiva para liberar o rotor coaxial. Já comentamos isso no vídeo do Kamov 50 e 52, mas podemos revisar como funciona. Antes que o foguete do assento ejetor seja acionado, as pás do rotor são expulsas por cargas explosivas no disco do rotor. Em seguida, a cobertura da cabine é ejetada e só então o piloto é lançado, sendo ejetado. Incrivelmente, quando o avião foi introduzido como arma de combate, os primeiros pilotos de caça achavam que era um ato de covardia abandonar o avião se ele fosse abatido, por isso não viam os paraquedas com bons olhos. Na Segunda Guerra Mundial, isso muda drasticamente, já que a perda de tripulação era muito indesejável devido à experiência que se perdia.
Nessa época, aviões a hélice eram tão rápidos que sair da cabine era difícil por causa da pressão dinâmica. Era uma tarefa muito difícil. Por isso, começaram a estudar métodos para salvar a vida dessas pessoas. A segunda, com a chegada dos jatos e suas velocidades próximas a 1000 km por hora, confirmaram que saltar não era a solução, pois podiam bater na cauda do avião. O problema a ser resolvido era como afastar rapidamente o piloto do avião. No início dos anos 40, nos primeiros testes dos jatos alemães, eles usavam assentos ejetores com ar comprimido. O primeiro avião de combate com esses mecanismos de evacuação instalados de fábrica foi o alemão Heinkel G219. Este possuía mecanismos de molas que expulsavam os assentos em caso de emergência. O primeiro caça-jato a possuir esse sistema foi o protótipo Heinkel G280 em 1940. Helmut Schenck, piloto de teste dessa aeronave, foi o primeiro a escapar com esse dispositivo em 1942. Outros países que também pesquisaram essas tecnologias de escape foram a Suécia, na fábrica Saab, e o Reino Unido, com a empresa Martin Baker. O ar comprimido e depois o nitrogênio foram as primeiras soluções dessas empresas para impulsionar os assentos durante uma emergência. Para isso, exigia que os pilotos se ejetassem em limites específicos de velocidade e altitude, entre 370 e 460 km por hora e pelo menos 300 metros de altitude para que os paraquedas se abram. O primeiro avião operacional que utilizou esse sistema foi novamente um Heinkel alemão, o G-162 Sped, e há até registro de 3 ejeções no final da Segunda Guerra Mundial, já que esse avião ficou operacional apenas alguns meses antes do fim da guerra. Este trazia um novo assento, movido por cartucho explosivo. Após a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de tais sistemas se tornou urgente, já que as velocidades dos aviões estavam cada vez mais altas, e não demorou muito para que a barreira do som fosse quebrada. O primeiro teste de voo ao vivo do sistema Martin Baker aconteceu em 24 de julho de 1946, quando Bernard Lynch foi ejetado de um avião Gloster Meteor marca 3. Os assentos injetores Martin Baker foram instalados em protótipos e aviões de produção no final da década de 40 e o primeiro uso de emergência desse assento ocorreu em 1949 durante os testes da asa voadora experimental Armstrong Whitworth IW-52. Os primeiros assentos usavam uma carga sólida de propelente para ejetar o piloto e o assento, ao acender uma carga dentro de um tubo telescópico conectado ao assento. Com o aumento das velocidades dos aviões, esse método tornou-se inadequado para afastar o piloto da fuselagem. Ao aumentar a quantidade de propelente, corria-se o risco de danificar a coluna vertebral do ocupante, por isso começaram os experimentos com propulsão por foguete. Em 1958, o Convair F-102 Delta Dagger foi o primeiro avião com assento ejetável por foguete. Martin Baker criou um design parecido, usando vários foguetes conectados a um único bocal de escape. O impacto com a corrente de ar era um fator que causava lesões faciais em muitos pilotos ejetados. Assim, a primeira medida foi usar um capuz de tecido acionado pelo piloto ao puxar as alças do assento acima da cabeça. Outras lesões ocorriam pela má posição dos braços e pernas ao baterem na cabine. Os conceitos de ejeção continuaram sendo aperfeiçoados e, além disso, a introdução da eletrônica nos sistemas de voo permitiu que os assentos passassem a contar com acelerômetros e giroscópios, além de dispositivos automáticos que fixam a cabeça e os membros do piloto em posições seguras para a ejeção. Com isso, chega-se à terceira geração de assentos, que são os chamados de capacidade 0-0, pois funcionam desde velocidade e altitude zero até velocidades supersônicas e grandes altitudes. Outro tipo de sistema foram as cápsulas de escape, como as que tinha o B-58 Hassler UF-111 e o XB-70 Valkyr, mas isso será tema para outro vídeo.
Espero que tenham gostado do vídeo, que deu muito trabalho. Então, se quiserem apoiar financeiramente o esforço, vocês têm o PayPal, o Patreon e o Mercado Pago para isso. O Patreon é um site de doações mensais onde você pode pagar com cartão de crédito e fazer uma doação mínima para os canais do YouTube que você mais gosta. Agradeço aos apoiadores do Patreon e, se quiserem, deixem uma mensagem para eu mencioná-los nos próximos vídeos. Desde já, muito obrigado. Até um novo episódio do Mundo da Aviação.